Olá, eu sou Elisângela Passos, psicóloga, escritora e palestrante. Estou aqui no meu segundo podcast, Radar das Emoções. Esse podcast foi intencionado por mim para que a gente possa falar das emoções em todos os âmbitos que cabe a nossa vida no dia a dia. E para falar disso comigo, eu tenho chamado convidados muito especiais e hoje eu estou com a minha maravilhosa, queridíssima e amiga Maria Marta Ferreira. Maria Marta Ferreira é psicóloga também, escritora, palestrante, Maria Marta, escritante. Escritante é ótimo, adorei. Adorou, né? Neologismo ótimo. Temos um termo novo para a Maria Marta, escritante, atua há mais de 25 anos transformando vidas e é dona do método Rafical, do qual ela vai colocar para a gente aqui, tá? Eu vou passar a palavra para que a Maria Marta possa se apresentar e depois eu vou colocar para vocês como que a gente se conectou, porque eu acho tão bacana, tão especial. Maria Marta, minha querida, muito obrigada por estar aqui comigo nesse segundo podcast. Com alegria, e se apresente, fale de você, porque eu falei tão pouquinho sobre tão pouquinho de mim. A gente pode deixar as pessoas descobrindo, assim, na verdade, né? Eu acho que eu gosto de dizer que eu trabalho com psicologia, né? E dentro da psicologia, diversos caminhos, né? Porque aprendi no decorrer do processo que sobre ser psicólogo, trabalhar como psicólogo, né, Elisângela? Eu acho que dentro da psicologia, a psicologia abre um leque imenso de possibilidades de trabalhar o comportamento humano e aí vem desenvolvendo já há muitos anos eu trabalho, né, com metodologias relacionadas ao comportamento alimentar, ajudando as pessoas na conexão dos seus corpos, da sua cabeça, do afeto que as emoções ligam, né? E isso liga com a comida, liga com o social, liga com a própria espiritualidade. Então, né, esse vasto caminho, né? E aí disso nasceu livros, disso nasceu outras tantas dimensões que o trabalho em comportamento pode nos ofertar e nesses mais de 25 anos, então imagine que algumas coisas a gente faz, né? Desde mas conversar sobre psicologia, sobre comportamento, como amigos é sempre um caminho bem suave, interessante, eu gosto muito. Muito gostoso, né? Muito. E o tema que a gente vai colocar hoje aqui é justamente a relação entre a alimentação e as emoções, né? Como que a gente trabalha com tudo isso para equilibrar mente e corpo, né, Maria Marta? Olha, eu acho que eu gosto até de começar pensando em extrair um pouquinho a palavra equilíbrio, né? Eu acho que muitas vezes o equilíbrio, primeiro que o equilíbrio é um desafio absurdo e talvez nós não sejamos um pouco equilibristas, mas quando a gente lembra do equilíbrio, lembra que a gente tem aqui na mão uma série de elementos, né? Então, eu gosto muito de substituir a palavra equilíbrio pela harmonia. Porque quando você trabalha na harmonia, você tem diversos elementos. Não é apenas 2 ou apenas 3. E aí, talvez seja a maior complexidade, né? Como é que você pensa que comer tem a ver com a tua vida, com o teu dia a dia, com o que você sente, com aquilo que te afeta, né, com aquilo que você escolhe, né, porque a alimentação, primeiro que ela é o aspecto da vida, gente, ninguém vive se não comer. Né? Então, e aí, é tão bom? É tão bom, né? E pode ser uma relação de amor e ódio com a comida, né? E também, para além de diversos pontos que a gente tem um aspecto que é as complexidades maiores que a gente vai ter nessa relação corpo e alimento, né? Sim. Desde dos transtornos de imagem, desde os transtornos de comportamento, né? Se referindo à alimentação, como anorexia, bulimia e outras particularidades ou compulsão alimentar. Então, isso são aspectos mais profundos do comportamento alimentar e outras camadas mais superficiais, como as nossas relações de peso ou de contato com o nosso social e experimentação desse social com o nosso corpo e a validação ou o julgamento ou a apreciação, coisas por aí. Sim, sim. E Maria Marta, é tão belo ouvir você contar, porque aí eu me lembro, eu até falei como que a gente se conheceu e tudo, eu vou colocar por causa de uma partezinha aqui que me chamou a atenção com a tua fala agora. Então, o que acontece? A Maria Marta, eu comecei a ouvi-la na rádio,
né? Participava do programa da Maria Rafati, né? Que fez aqui comigo o primeiro podcast, inclusive, uma querida nossa, Maria. Né? E todas as quintas-feiras, a Maria Marta estava no programa da Maria Rafati. Está. Né? Por 13 anos. Por 13 anos ininterruptos no ar, como ela mesma dizia. Maria 18, eu acompanhando Maria 13. A 13, olha só. E aí eu me lembro que eu dirigindo no trânsito, ouvindo, né, você, e me conectei de uma forma, assim, né, a gargalhada, que é muito a marca registrada, e é minha também, o pessoal me conhece, gosta, eu falei, gente, né, não tinha divertidamente na época, mas se tivesse, a gente falasse, uma alegria ali, né, do cabelinho e tal, e tantas conexões bacanas. Depois disso eu vi virar a ser paciente da Maria Marta. Eu disse pra mim mesma, falei, eu quero, né, fazer sessões de psicoterapia com a Maria Marta. Deu tudo certo e fizemos um longo tempo de terapia, várias situações trabalhadas, inclusive Maria Marta, minha querida, isso faz parte do meu livro, tanto como sendo citada durante ali o livro, como depois, né, depois do tratamento e tudo, viramos amigas. Então hoje não temos mais terapia, né, Maria Marta, hoje temos o quê, né, café terapia, almoço terapia, hoje nós temos encontros terapêuticos, terapêuticos, né, e essa querida fez o prefácio do meu livro, e é tão gostoso poder contar com isso tudo, e com esse astral que perpetua pela vida, né. E aí, voltando, então, quis contar isso só pra gente, porque eu prometi, não falei, então eu queria contar. E aí eu me lembro que lá na época da rádio, você chegava de manhã e tal, e daqui a pouco tinha... hoje a gente tem o pãozinho... Hoje tem o pãozinho. Hoje pão de queijo. Maria comprava pão de queijo e tinha o café da Mana. Gente, o café da Mana era maravilhoso. O café da Mana, maravilhoso. E Maria comprava pãozinho de queijo. Não é? Às vezes os ouvintes mandavam muita comida pra gente. Eu imagino, mandava mesmo, umas padarias, bolo, né? Pães, o negócio era eu ouvia, imagina, só delícia, delícia. Mas aí eu me lembro, assim, você com gosto, assim, sabe? Pegava uma xícara de café e aquele pãozinho de queijo. E aí a gente trazendo agora, né, para o nosso momento. Então, por exemplo, comer é bom, né? Comer é bom. Trabalhar é bom também, né? Poxa, a vida faz parte de tudo. Onde é que a gente se perde nesse momento todo, que a gente fica, às vezes, até incapaz de degustar de um pãozinho de queijo, de um café, em diversos sentidos. Porque aí eu entro, tu fiz até um roteirinho pra gente, Maria Marta, porque a gente gosta de falar, eu sei que a gente segue, mas não precisa seguir à risca. Mas, por exemplo, né, eu coloquei o impacto do estresse no comportamento alimentar, né? Esse nosso dia a dia, um pouquinho antes aqui, a gente estava conversando, o mundo tá tudo tão agitado, o mundo tá cobrando muita produtividade o tempo todo, né? Então a gente perde, parece um pouco ali, o gosto do alimento. Aí tem duas preocupações, tem ali, você come por comer, né? E aonde... Como é que te parece isso, assim? Realmente é fato, né, Maria Marta? O estresse está cada vez mais impactando e dificultando aí que a gente tenha uma apreciação pela comida, né? Acho que o estresse é algo natural nas pressões do cotidiano, né, querida? Faz parte dos nossos movimentos. Sem um pouco deste elemento, né, a gente também ficaria completamente pacato, parado, né? Como a própria ansiedade, né? É um elemento natural. Então, e digo isso por quê? Porque o grande problema é quando as coisas se excedem. Né? O grande problema é quando é demais. Então, tudo que é demais, por isso que eu falei harmonia e não equilíbrio, porque a harmonia, ela envolve muitos elementos. Você pega a comida, por exemplo. A comida, ela tem uma harmonia. Você coloca o sal, você coloca a páprica, você coloca o gengibre. Eu adoro cozinhar com especiarias, né? Assim, então, eu gosto muito das especiarias. Mas o fato é que o sal, na medida certa, ele eleva o sabor. O sal demais aplaca o sabor, né? Da mesma forma o açúcar, da mesma forma o azeite, tudo. Então, o que nós estamos falando aqui, Elis, é de quantidade e de qualidade. Na velocidade do tempo, quando o estresse ele tem um excesso, e eu acho que nós vivemos na sociedade do excesso, né? Nós vivemos atropelados. E o excesso, ele passa a ter uma certa conotação até glamurosa. Vocês devem ver muitas vezes assim, nossa, né, assim, parece que o demais virou um bom tanto. Né? O nosso corpo, ele é feito para as medidas, né? A natureza, ela lida com suficiência. Então, o problema é quando a gente sai das nossas suficiências
e nós vamos para os excessos, né? Então, excesso de estresse faz com que você turve a sua percepção. Ao turvar a sua percepção, você se desconecta de você. Então, você já não sabe, porque falta uma regulação, falta um equilíbrio, falta um planejamento, você não tem hora para comer, então, ou você está dentro de uma programação, muitas vezes, em que você socialmente é levada, né, a comer fora de horário, ou você se perde um pouco com relação à qualidade daquilo que está sendo servido, né, porque o comer é um aspecto social, né, e é muito importante para... Além de ser o que nos traz a vida, o prazer, a celebração, né? Comer é uma celebração também, né? Quer dizer, isso está em muitos aspectos. Então, poxa, tudo envolve comer, que difícil. Então, as pessoas que têm dificuldade na relação com a comida, acaba, né? Então, o estresse, ele pode ser um potencializador. Então, tem pessoas, gente, que não tem problema com o alimento e com o corpo. Tem gente que come o quanto sacia, tem gente que aquele tanto já deu, tem gente que, né, não tem muitos exigências, ou, né, algumas pessoas já não. Elas têm, né, uma relação de exigência maior com a comida, uma relação maior de exigência com o corpo, e aí que é o complicado, né? Porque quando o estresse, ele aciona potencialidades disfuncionais no nosso comportamento, né? Então, aquele estresse, ele vai se converter, às vezes, numa outra patologia, né? Pode, muitas vezes, levar a pessoa a comer sem perceber, né? Ou porque a comida entra como um lugar de compensação, ou a comida, ela entra no lugar de companhia, ou a comida, ela entra no lugar de apaziguamento, né? Então, a comida, ela tem diversas funções, para além de nutrir e saciar, né? Ela muitas vezes tem uma série ampla, nesses termos que eu utilizei aqui, e outros mais, né? Às vezes até passar o tempo, às vezes até lidar com a ociosidade, né? Nós estamos chamados o tempo inteiro a produzir, a produzir. Então, muitas vezes, se você não está produzindo, você pode estar comendo. Tem gente que, inclusive, tá viajando, tá comendo, né? Tá vendo uma TV, tá comendo, porque a gente associa. E aí o cérebro já pega isso como comportamento, e aí é aquilo. Não pode, eu atendo pacientes que falam assim, se eu tô assistindo, eu tenho que estar ruindinho alguma coisa. Eu preciso, porque eu sinto a necessidade. Ou é bala, ou é amendoinzinho, ou é tal. E da onde vem? Né? Comportamento. Iniciou esse processo e aí automaticamente... Você fez esse pareamento, né? Assim, você foi adicionando o hábito de, ao estar distraindo, você comer. Isso começa com uma pipoquinha no cinema, né? Então, aí já começa, vamos dizer assim, uma questão prática, né? Com relação a isso que nós podemos trazer aqui para o nosso ouvinte, que é assim, as limitações com relação a isso, né? Que circunstâncias, que ambientes você pode restringir para que você não exceda no teu comportamento alimentar, né? Você falou de um roteirinho aí, né, Elisa, é tão importante, porque a falta de um planejamento, né? E aqui não estou falando nos aspectos nutricionais, né? Não sou nutricionista, eu sou psicóloga que trabalha com enfoque em comportamento alimentar, portanto, o nutricionista é um parceiro da psicologia, o endocrinologista é um parceiro da psicologia, o clínico geral, o psiquiatra, todas as especialidades. Por isso que a gente fala em harmonia, porque às vezes um comer demais, ele pode ser o reflexo, por exemplo, de um cansaço. E aí você traz o estresse. Mas as pessoas no estresse, claro, muitas vezes você está demasiadamente cansado, gente. O cansaço, ele pede comida. E ele pede comida muitas vezes mais calóricas, mais palatáveis, porque você tem que repor rapidamente a sua energia. Então, isso vai associando e gerando comportamentos que se somam, se tornam bastante complexos, né? Interferem totalmente na maneira como a pessoa vive a vida, né? E isso continuamente, muitas vezes, você não percebe que em um período de 5 anos você engordou 12 quilos. Não, né? Porque você nem se deu conta, você fala, cara, eu engordei 12 quilos, eu não percebi, foram 5 quilos, foram 20, né? Porque muitas vezes você tá naquela pressa em relação à vida e você não vai percebendo. A diluição da nossa percepção, que o estresse faz, né? Que amplia a nossa ansiedade, amplia a nossa pressa, faz com que você derreta um pouco a tua percepção, né? Espalha a tua percepção. Isso, ainda mais os múltiplos elementos que a gente tem chamando a nossa atenção. Nossa, você nem presta atenção, ó. Quanto você comeu? Uma vez uma paciente me falou isso. A gente trabalhando, né, sobre a percepção e a conexão importante em relação ao comportamento alimentar. Eu falei, Maria Marta, eu nunca tinha me dado conta. Você sabe quantos brigadeiros eu comi na festa?
17. Meu Deus, tá vendo só? Né? Então assim, cara, como é que alguém come 17 brigadeiros na festa? Eu comi 17 porque eu não estava prestando atenção. Você chega na festa, você pega um, você pega outro, aí vem um pratinho, aí depois você sai, vai, você volta, tem mais outro pratinho? Porque nesse ponto a gente entra assim, como que o estresse afeta a nossa saciedade, né? Porque afeta de tal forma que você já não sabe mais o que você... Você não está prestando atenção, Você não tá prestando atenção. Né? Você não está percebendo aquilo. Tanto você fala, cara, acho que me passei. Né? Foi me passei demais. porque eu não prestei atenção. Eu estava conversando, né? E a gente também, nesses excessos, a gente se distrai. Né? E quando a gente se distrai, a gente não percebe mais aquilo que a gente está comendo. Né? Por isso que a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente está comendo. Com certeza, com certeza. E aí, você colocando esses pontos, eu me lembrei de uma coisa antes de a gente passar para um outro tema que eu queria. Você falou, a comida envolve tudo, né? Então, a comida... Aí entra assim, a gente não tem como a gente, né, não tocar no controle emocional e o quanto nós precisamos ser responsáveis, né, por essas nossas emoções e se perceber cada vez mais. Porque, por exemplo, eu participei de várias reuniões antes de fazer a minha transição e tal, nas empresas que eu trabalhava, na hora do almoço, né? E você ia ali você ia depois de uma reunião extremamente eufórica, né, em que super difícil, agora todo mundo vamos almoçar, né, e como que essa comida entrava por aí depois, né, engolindo ali, né, com pessoas que você não tem uma certa liberdade, você não tem afinidade, mas são negócios, são business e tudo isso, né, ou então a reunião bombástica entrava ali no meio desse almoço ou desse jantar, ou então você sabia que você tinha que comer para depois voltar para algo que não estava legal. Então, de que forma, assim, que a gente pode, separar isso, né? Porque é aquilo que a gente comentou, o trabalho faz parte, as coisas fazem parte, mas como ter esse controle ao teu ponto de vista, a ponto assim, é um almoço, às vezes é numa churrascaria deliciosa, né? Eu me lembro que a gente tinha umas churrascarias em São José dos Pinhais, que era maravilhosa, era gostoso estar ali, mas não naquele momento, não com aquelas pessoas, não, né? E ao mesmo tempo, coisas... Como isso é um dos fatores da Maria Marta, de pegar comida e só colocar pra dentro, né? Não tá sabendo nem o que tá comendo. A comida, ela tem um aspecto social maravilhoso, né, Elisa? Assim, tanto que isso às vezes dificulta, né? As pessoas dizem, puxa vida, onde a gente vai tem comida? Mas tá tudo bem ter comida onde a gente vai. A questão é como a gente se relaciona com essa comida, né? Então, o afeto, eu gosto até de pensar, queridona, que a questão do controle é uma coisa um pouco, assim, até inatingível para o ser humano, né? Nós não controlamos nada, gente. Esse negócio de a gente conseguir controlar... A gente acha que controla. A gente acha, né? Mas a gente não controla, porque a vida é bem maior do que a gente propõe e do que a gente é. Na vida se agiganta com a sua complexidade, com coisas que nós não temos muitas vezes domínio. O que não quer dizer que a gente não tenha responsabilidade. Isso, né? Acho que mais ou menos esse lado, assim, a gente começar a se perceber, né, dentro dessas emoções, desses comportamentos e tentar ver o que mais favorece e desfavorece, que aí é o conhecimento sobre nós, né? Aí a gente pode colocar isso, gente, como regulação, né? Assim, quando eu tenho uma percepção mais desenvolvida, que isso, né, a gente volta na nossa atenção, se eu estiver prestando atenção, né? Se eu estiver prestando atenção, eu consigo regular melhor aquilo que está se passando. Então, qual é o meu momento aqui? Eu tô pós uma reunião ou pós um treinamento que eu passei a manhã inteira, né, preocupada com números da empresa, preocupada com destino do que a gente vai fazer, problemas que a gente possa ter, ou até mesmo expansões que nos deixam apreensivos sobre o futuro daquilo que a gente está desenvolvendo. Então, é natural que o nosso afeto, né, porque nós somos seres afetivos, tudo nos afeta, né? E disso nós não temos controle. O quanto nos afeta, se afeta mais, se afeta menos, isso tem a ver com o momento que cada um tá, com quanto cada um se conhece, com a integridade emocional, a maturidade afetiva que cada um tem e o momento que cada um está vivendo. Sim. Né? Porque tem pessoas que estão lá, estão com um filho doente, tem pessoas que estão lá, estão preparando, sei lá, uma viagem que você vai fazer. Então, a gente não sabe o que se passa no interior de cada um, Elis. Né? Então, muitas vezes, naquele momento, a descontração, ela acaba entrando no lugar de despressurização e aí a comida, ela entra só como elemento de prazer, né? E ela excede no prazer. Então, eu tô ali, tô comendo, tô me divertindo,
divertindo, tô curtindo, né? Ou não, ou eu tô apressada, porque depois eu tenho que pegar meu filho na escola e eu tô aqui com o horário muito apertado, então nem tenho muito apetite, aí acabo assim comendo sem muito prazer muitas vezes, né? Ou muitas vezes fazendo escolhas ruins, ou escolhas excessivas porque eu estou com pressa ou pressionada por alguma coisa, né? Então, dentro do universo corporativo, dentro das saídas, né? Então, meus pacientes estão, né? Por exemplo, às vezes é um executivo que viaja o tempo inteiro, tá, eu estou em tal lugar, como é que eu faço meu exercício físico? Como é que eu como direito? Né? Então, o que a gente tem que cuidar muito com isso, queridos, é sobre as justificativas, né? Há uma tendência muito forte. Me mimei. É trabalho, é importante, é verdade, trabalho é importante, mas assim, a gente tem que cuidar um pouco que a nossa responsabilidade com relação ao que eu estou fazendo comigo e como eu estou me nutrindo, para além do que eu me sacio, do que eu tenho prazer, como eu estou me nutrindo, se eu estou seguindo com responsabilidade o plano alimentar da minha nutricionista, se eu estou comendo de acordo com a minha necessidade, com os meus objetivos, né? Porque a comida, para além da função de nutrição, ela tem diversas outras funções, né? E aí, se a gente não tiver regulada, querida, aí sim a gente começa a comida entrar num lugar de disfuncionalidade. Ela não cumpre mais a sua função principal, ela esparrama, ela derrama, né? E ela transborda para outros lugares que vão nos atrapalhar a relação com o corpo. É inclusive aquele corpo que vai ganhar peso muitas vezes e vai ficar muito mal. Puxa, minha roupa não me serve, eu não tenho roupa para ir naquele evento da empresa, porque eu não estou satisfeita com o meu corpo, ou as pessoas vão, né, dizer que, olha, você ganhou peso, ou aí é a subjetividade de cada um. Sim. Como cada um vive aquela experiência, né? Sim. E Maria Marta, você veja, né, você falando aqui né, do falta de tempo, alimentação desregulada, né, e aí não adianta, eu não tenho como não voltar no meu passado e trazer um pouco dessa experiência negativa da qual eu entrei, mas que eu uso muito para que porque eu aprendi a me conhecer, né? E depois, em consultório, em palestras, em tudo mesmo, para que as pessoas saibam que realmente a gente adoece se a gente não tiver essa autorregulação, se a gente não der essa atenção para nós, que é o burnout, né? Que eu tive depois automaticamente o infarto. E aí eu me lembro exatamente. Então, assim, tudo que você está falando, eu vou lembrando, né? Como era e tal. E eu me lembro, eu sentava para almoçar. E era assim, almoçando, nem vendo o que estava comendo. Nem vendo. Só era almoço, então era almoço. Até sentia aquele cheiro, eu lembro que tinha um refeitório na empresa, então a gente sentia um cheirinho bom demais, né? Aquela coisinha toda que te abre o apetite, mas quando sentava, só engolia, né? Com o celular, ou falando com alguém, ou coisa e tal. Engolindo. À noite, jantares fora do horário, tarde, né? E aí, aquilo que eu até comento hoje, quando eu falo isso, meus pacientes dão uma... Aí, Elis, parece que você tá vendo a gente. Eu falei, mas é porque eu vivi, né? Estudo sobre isso e sei que assim funciona. Vocês vão pegar e vão falar assim, vou comer mesmo, né? Vou pedir um iFood aqui. Vou comer mais do que... vou repetir. Porque eu mereço. Porque, poxa vida, trabalhar do jeito que eu trabalhei hoje, levar trombada do jeito que eu levei, e se eu não puder pelo menos tomar minha Coca-Cola aqui, tô com medo, né? Por que eu tô aqui? E aí a gente fica com essa falsa, né, idealização de que a gente tá liberando o hormônio do bem-estar, que eu falo que é o falso bem-estar, né? Aquele que depois você se culpa horrores porque você comeu e foi dormir. Então, só que quando você tá nesse processo, a gente não tá se olhando. Né? A gente não está se olhando mais, a gente já deixou de se olhar e vai aumentando a balança. É como se fosse, mas como é que você não percebe, né? Como é que você não percebe que você está engordando? Você vai perceber depois que você está com 5, 6 quilos. Eu engordei 10 quilos nesse período todo. E era uma loucura, porque assim, antes eu sabia as porções, depois fica como se fosse uma gula, né, Maria Marta? Como se fosse uma... parece que nada sacia ao mesmo tempo. E aí começa todo aquele processo, né? Come o doce e come o salgado para tirar o efeito do doce, depois come o doce para tirar o efeito do salgado, né? E isso a gente está falando lá atrás, né? Mas isso é uma coisa que ainda se mantém nos dias de hoje cada vez mais. E depois da pandemia, tenho notado mais forte ainda. Isso é visível para você? É visível. E aí, gente, olha, primeiro que
assim, o comportamento alimentar, ele é um dos mais complexos que a gente pode, né, trabalhar, pensar, refletir. E por quê? Primeiro porque ele envolve a vida, né? Ele envolve diretamente a saúde, né? Aí, Elis, nós temos alguns problemas que estão ao entorno disso. Porque nós temos as questões das pressões sociais, nós temos as questões da cultura, né, que objetaliza. Então, o sobrepeso, né, ele atinge homens e mulheres de maneiras muito diferentes. A obesidade, e hoje até mesmo os excessos, quando eles vêm disfarçados de bondade, eles vêm disfarçados de coisa boa, né, que são esses excessos de cuidados também com a saúde do corpo e da mente, né? Então você tem programas, que é o excesso tem que ser olhado. Aí você tem programas rígidos de como você deveria comer. Você tem programas rígidos de como você deveria se exercitar. Então, né, porque se idealiza condutas que exigem da pessoa atitudes que ela teria que parar a vida dela para fazer. Sim, né? E as pessoas dizem, eu não tenho tempo para isso, não tenho dinheiro para isso. Por exemplo, você quer ver mudar totalmente as pessoas chegarem nervosas? É assim, balancinha. Eu preciso de balancinha para poder pesar o que eu vou comer no dia a dia. Gente, não é a realidade daquela pessoa. Ela não tem esse tempo, né? Ela não tem essa possibilidade. Então, é gostoso quando você conversa com nutricionista, nutrólogos e tal, e eu tô falando isso porque eu fui, né? E tive esse olhar. Como é o teu dia a dia? Como é a tua rotina, né? Para que dentro disso possa, então, ver a melhor forma de você se adequar. Porque se começa a falar com receitas mirabolantes, dietas mirabolantes, pesa 100 gramas disso, 200 daquilo, arroz, a pessoa não consegue. Você imagina para uma mulher que trabalha em chão de fábrica, né? Na empresa que eu trabalhei tinha muitas costureiras, costuravam bancos para carro, né? Então, assim, elas trabalham ali de pé, né? É o movimento, porque as máquinas são nessa posição, e é um trabalho que é contínuo e tudo. Como que elas vão ficar só na saladinha no horário do almoço? Elas não conseguem, tem que ser um almoço mais robusto. Então, de que forma que ela pode cuidar da saúde dela, né? Dentro desse dia a dia dela, sem que seja uma coisa muito... Como que a gente pode colocar? Fake até mesmo, né, Maria Marta? A gente, esses excessos que a gente pontuava ali no início da nossa conversa, eles se esparramam para todos os cenários da vida, né? O que muitas vezes a gente, assim, eu tenho um lema que é mais vale o imperfeito feito do que o perfeito adiado, né? Adoro. Porque isso é uma conduta em que, assim, mas isso não quer dizer, queridos, que essa dificuldade de tempo, de planejamento, de recursos financeiros e tudo mais, ou do momento de vida que a pessoa esteja, ela impeça de nós temos autocuidados bem dirigidos, bem direcionados, de acordo com a tua própria realidade. Isso. Né? Então, assim, porque às vezes aquilo que nos é posto, nos é cobrado, ele está muito fora da nossa realidade. Né? Então, isso que você coloca é fundamental, porque assim, dentro daquela realidade, o que aquela pessoa pode usufruir de fato? Né? O que não quer dizer que ela vai dizer, porque eu não tenho tanto tempo, porque eu não tenho... De novo, vem aquela questão da responsabilidade, né? Qual o melhor possível que você pode fazer com aquilo que você tem, né? Isso. Aquilo que você tem nesse momento. O que é palpável para você. O que é palpável. Você pode, né, assim, quais as regras, de fato, de uma conduta alimentar adequada e saudável, que respeite o teu estilo de vida, o teu momento de vida, possa ser aplicado, né? E isso é o que mais causa sofrimento, porque as pessoas acabam muitas vezes não fazendo aquilo que lhes é possível, porque tem o ideal que massacra de que deveria ser daquele jeito ou daquela forma. E daí que vem o grande finale pior, que é assim, já que eu não posso fazer direito, também não vou fazer nada. Também não vou fazer nada. Né? E aí a gente perde um tempão, perdendo tempo, fazendo tudo errado, para depois, na ilusão de que nós vamos fazer tudo certo. Não existe fazer tudo certo. Como também não precisa fazer tudo errado. Exatamente. Né? Então, aí que vem o ponto de harmonia. Sim, né? sim. O que eu posso? Eu posso, né, que comportamento eu posso ajustar no meu cotidiano para que ele possa absorver minha vida e também eu possa investir na minha saúde. Né? Aí, queridos, simplicidade. Quanto mais simplificado for seu plano, mais possível de realizá-lo ele é.
né? Porque nessa história de inventar um monte de coisa, um monte de Planos penduricalhos, mirabolantes. você não faz o simples e óbvio. Faça o óbvio para você ver onde é que você vai. Exatamente. Sabe? Então, o bom e velho óbvio. Com toda certeza, né? Aquilo que você comentou, né? De fazer. Eu também adoro cozinhar. Adoro. E comida simples, tá? Não é, né? Adoro, assim, mas aquele feijãozinho bem feito, aquele arroz, um ovinho, né? E com temperos, não precisa, né? Aquilo que a gente fala. Você sabe que eu atendi uma senhora um tempo atrás e eu ficava com uma dó, assim, eu atendo algumas senhoras de mais idades também, né? Que aí os filhos me colocam para que me oferecem a elas. Delícia! Me oferecem a elas, e aí eu com todo cuidado pergunto se elas me querem, e aí a gente começa, né? E essa senhora, ela almoça no refeitório da empresa da família todos os dias, e ela fala, Elis, assim, ó, tudo que eu falo não me ouve, né? Porque aí é um outro assunto, inclusive, né? Que aí nós vamos pra idade, coisa e tal. Mas assim, eu só queria um arroz, um feijão e um chuchu e uma couve e algo assim, sabe? Tudo que eu vou pegar tá cheio de creme de leite, tá cheio de queijo derretido, tá cheio de não sei o quê. Ela falou, eu acho que eu não tenho mais paladar para essas coisas, eu não gosto. E aí eu fico olhando, eles vão, ai, que delícia que tava, ai, tava muito bom, né? E aí a gente entra nisso que a gente tá comentando, talvez da simplicidade do paladar. Não é que você não possa, obviamente, de vez em quando comer algo extremamente elaborado, com queijos e tudo isso, né? Mas é que você fazer uma comida assim todos os dias é muito mais complexo do que você fazer uma comida mais básica, digamos assim, né? E que vai ajudar a tua dieta, vai te alimentar tanto quanto, não é verdade? Que não precisa de tanto saralicos ali, né? E para além, Elis, dessa simplicidade que é, né, da oferta nutricional, dos grupos alimentares né, que a nutricionista pode nos conduzir, é também a simplificação no modo de fazer. E no modo de aplicar, né? Porque assim, se você tem uma escolha alimentar que ela não cabe no teu cotidiano, né? Porque você tem filhos de determinada idade, porque você trabalha, que você viaja muito, ou porque, né, qual que é a tua rotina? Você precisa ter a simplicidade, ela também vem da simplificação, do simplex, daquilo que você tem um desdobramento reduzido, porque se for muito, né? Para você poder fazer tua marmitinha para levar, ou para você ter um planejamento que comporte. Então, além de você ter, né, disso no paladar, porque hoje nós temos aí, né, uma oferta alimentar absurda, e é uma das coisas bonitas que a gente tem visto acontecer, a simplicidade vai voltando para a cozinha, as pessoas, sim, a pandemia trouxe aspectos positivos de você voltar para a cozinha, cozinhar com a família, né, assim, simplificar, tornar realmente menos complexo aquilo, mas também na execução. Sempre pense em algo que você possa fazer. Porque é algo para você saber, isso é uma questão. O meu trabalho, né, nesses 30 anos, ele se dá assim, ó. Você sabe tudo que você precisa fazer. Mas por que é que você não faz? Por que você não faz? Né? Aí a gente não vai fazer, porque nós temos alguns aspectos. Por um lado, às vezes eu não faço porque eu tenho uma série de convergências emocionais ou disfunções, pode ser alguns transtornos, transtorno de humor, transtorno de personalidade, transtorno de imagem, alguma coisa que transtorna o que é normal e que exige um acolhimento e uma condução diferenciada, que é aquela história de todo mundo fecha a boca e todo mundo emagrece, ou quem não está fechando a boca direito, não está fazendo direito, né? Que condena as pessoas a atitudes que nem sempre são condizentes a elas. E aí vem assim, a minha obesidade é genética, nem sabe. Também, né? Porque pode ser, mas também tem um lado que não é verdade? Sim, mas nós temos, e essa é uma grande questão. A obesidade daí já daria uma outra conversa, porque daí nós temos tantas as complexidades que hoje nós sabemos genéticas, de fato, que algumas pessoas, mesmo se exercitando muito, mesmo comendo direitinho, elas vão ter uma obesidade. Nós estamos falando aqui de um outro assunto diferente do assunto da relação da comida com o corpo e a alimentação, né? Porque eles têm camadas de complexidade um pouco maiores e entra dentro de todo um contexto preconceituoso também da nossa sociedade, e nós vamos ter a nossa relação diária dos hábitos alimentares do cotidiano, ou seja, eu peguei uma informação errada, eu peguei uma informação que não combina comigo, eu desenvolvi hábitos alimentares inconsistentes com a minha realidade, eles não são pertinentes ao meu cotidiano. Então, a situação, ela precisa ser bem entendida. Então, a pessoa não fazer, né, para além de julgarmos ela não faz por causa disso ou daquilo, nós temos que entender o que impede
impede essa pessoa de fazer aquilo que ela sabe. Porque no mundo da informação, todo mundo sabe tudo. Eu nunca tive um paciente nesses 30 anos que não sabe o que fazer. Não, eles chegam no consultório, Todo mundo sabe. Eles chegam e eles falam, eu já fiz todas as dietas que você pode imaginar. Eu já entrei, eu sigo não sei quem, eu sigo não sei quem, eu sei fazer, mas eu não consigo. E aí, gente, aí a gente vai estudar e detalhar quais são os impedimentos do não fazer. Porque não é só sobre saber, é sobre sentir e fazer, né? E para isso você tem que ter uma série de fatores, né? Que a gente vai discutir dentro da metodologia do Rafka, o que você citou lá no começo, já a metodologia que a gente vem há muitos tempos desenvolvendo, você vai entender o perfil de personalidade, você vai entender qual a complexidade daquela relação com o alimento e com o afeto, a complexidade daquele corpo, a fase da vida que ele está. Então, é uma leitura, um raio-x muito personalizado daquela personalidade e de tudo que ela vive, que envolve a sua relação com o corpo, com a comida e com a vida, né? Porque para além do que você come, é o que aquilo traz para a tua vida também, né? Porque muitas vezes a comida, ela é aquilo que a gente falou, ela é companheiro, ela é fonte de aplacamento de angústia, né? Às vezes é para engolir o sapo, que você está engolindo aquele sapo, você engole com um chocolatinho, né? Para poder... E nós estamos falando da comida, né? Tal como eu citei, obesidade, porque começa dessa forma e depois vai, né? Aí é um outro patamar, mas começa... Mas também tem a parte que você não come. Claro. Não come. E hoje nós temos cada vez mais isso, Elisângela, né? Você sabe que eu tive uma situação de um paciente que ela veio até mim porque ela, indicada, porque ela já tinha passado por outros momentos e tudo, porque ela não come. Ela tem uma dificuldade muito grande com a comida. Ela não come. Bom, a gente foi investigando diversos aspectos e sim, teve algo ligado à infância que aconteceu. De um abuso. Uma coisa extremamente delicada, que você vem pincelando, mas veja o mapeamento, veja todo o estudo para vir pincelando, que o que travou de tal forma a relação dela com a comida, ela não come, Maria Marta, ela faz uma refeição por dia. Aí, às vezes, a uma gente refeição tem por dia. Tanto traumas psicológicos importantes, como temos também transtornos alimentares que são desenvolvidos a partir desses traumas, como, por exemplo, uma anorexia, em que a pessoa realmente não come. Né? E ela não come porque ela tem muito medo de ganhar peso, ela tem muito medo de engordar, ou variações da anorexia, e até mesmo hoje o que a gente tem, que não está catalogado dentro dos nossos manuais de transtornos alimentares, mas que está aí cada vez mais até como estilo de vida, que é a ortorexia. Né, orto de correto e erexia de apetite, que é aquelas pessoas noiadas, né, que só come aquilo que é orgânico, só come aquilo que veio não sei da onde, só come aquilo que ela preparou, só come aquilo, porque são os excessos dentro da relação com a comida. Então, queridos, o que a gente tem que observar é o conjunto da obra. Né? Como aquela situação, ela impacta no meu cotidiano, ela impacta naquilo que eu faço, ela impacta em como eu me sinto comigo, com o meu corpo, com a vida, com as pessoas da minha vida, e como que essa situação toda, ela vai fazer diferença na minha saúde física e mental. Perfeito, né? Perfeito. E tudo tem jeito, né, Maria Marta? Porque, só que assim, o imediatismo, ele tá uma loucura, né? Quanto mais ansiedade, mais imediatismo. Então, é aquilo, né? Que às vezes a pessoa vem e ela quer um efeito. Ela vem pra terapia, já falando, já passei por... quero que você me ajude, porque, né? Tudo bem, vamos ajudar, vamos conversar, vamos... Mas aí entra no que a gente comentou da alteração do comportamento, né? Então, eu gosto de dar um exemplo assim. Você começa a fazer atividade física, e você vai lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2, você vê resultado? Não, né? Você não vê resultado. Você vai começar a ver resultado meses depois, né? Um bíceps um pouquinho mais fortinho, algo assim. Por quê? Porque você está mudando, né? É a frase que eu coloco, um pouco por dia, nem um dia sem um pouco. Você está fazendo ali para aparecer. Mudança de comportamento, se não insistir, desanda. Não é verdade? Então, assim, não é da noite para o dia. O teu comportamento, ele está habituado àquilo. Então, com hábitos, né, que você já colocou, para isso foi o que a gente colocou. Vai assistir, então eu preciso comer. Vou jogar, preciso comer. Para que eu possa trabalhar bacaninha ali, eu coloco ali minha xícara de café e meu biscoitinho do lado, porque é assim que eu funciono. Eu gosto assim. Então, como é que você vai fazer para começar a tirar? São hábitos. E o primeiro nervoso, e a primeira ansiedade, a primeira angústia, você vai correndo no potinho lá, porque isso te dá uma satisfação.
né? Então, assim, o que eu coloco é contínuo e é uma luta, né? Mas é contínuo, não é, Maria Marta? Não é da noite pro dia, não é assim que funciona. Apesar de o que a gente colocou, redes sociais está dizendo que sim, né? As revistas eletrônicas estão dizendo que sim, né? Eu acho que aí, né, Elisa, a gente entra numa questão bem delicada, né? Que é a pressa, né? E a nossa relação com o tempo. Né? Talvez uma das sabedorias e dos pontos de amadurecimento tão necessários para a gente ter uma vida com qualidade, né? Se a gente não aprender a lidar com isso, não adianta a gente... Responsabilidade, né? Todos os manuais, né? Eu acho que hoje a gente está vivendo esse conceito de estilo de vida muito forte, muito marcado, a própria nutrição, a psicologia, a medicina, a educação física, ela vem passando por problemas muito importantes, eu vejo, né? Até recentemente lançamos mais uma edição do meu primeiro livro, né, que foi há 20 anos atrás, né, Psicologia do Emagrecimento, que foi quando eu comecei a trabalhar com essa temática, antes ainda muito pouco abordada. Hoje isso, né, tem assim uma dimensão, desde sempre teve, muito comercial também. Pegando esse gancho, assim, eu queria que você desse uma pincelada, como que surgiu, né, o método Rafkal, né? E o que significa o Rafkal? Eu sei, mas eu quero que você diga. Quando eu entrei na faculdade, era um momento difícil na minha vida, né? Eu tinha chegado há pouco tempo do interior aqui em Curitiba, tal, então a minha relação, eu tinha uma TPM terrível, gente, era complicado. E na minha TPM, a minha relação com a comida, ela se dificultava, né? Eu tinha crises compulsivas, a coisa era um pouco complicada. Quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu fui diretamente, na época eu trabalhava na Fundação Telepar, eu fui diretamente para psicologia, para psicóloga, foi a primeira vez que eu fui para psicólogo, e daí eu fui também buscar uma nutricionista. Então, no decorrer da faculdade, no decorrer dos 5 anos de faculdade, eu fui emagrecendo o sobrepeso que eu tinha adquirido e trabalhando a minha relação com a comida e com o corpo. E aí eu fui estudando muito, né? Então, naquela época, não tínhamos a internet como temos hoje, as livrarias não tinham daquela forma, e eu ia buscar todos os caminhos e comecei a famosa biblioteca pública. A famosa biblioteca pública era meu refúgio. Então, eu fui construindo esse conjunto de experiências e fui pesquisando e fui ajustando. Mais tarde, eu me encontro com um amigo que ele diz, cara, o que você está fazendo é incrível, porque é uma área que eu estou estudando, e ele foi meu coautor nesse primeiro livro, que é o Marcos Meyer, e ele falou, cara, você está falando de mediação, que é top em educação no mundo. Isso há 25 anos atrás, né? E eu falei, nossa, que legal. E realmente, eu fui levando isso na época, eu era a minha... Como é que a minha assessora de imprensa, né? Porque daí eu ia levando isso para as pessoas, para os profissionais e tal. E meu consultório começou a acontecer, e aquela metodologia eu comecei a aplicar, e a estudar e aplicar, e fui vendo as coisas acontecerem. E foi acontecendo de uma maneira, Elis, que quando eu vi, meu consultório estava, né, enchendo, e eu falei, meu Deus, o que eu faço? Um outro amigo, Roberto Metrin, falou para mim, Maria Marta, você tem que multiplicar isso agora. Foi quando eu comecei os primeiros cursos em capacitação do Rafkal, formando os primeiros psicólogos e nutricionistas dentro dessa percepção da psicologia do emagrecimento orientada dentro do Rafkal, que quer dizer reeducação, afeto cognitivo do comportamento alimentar. Né? O afeto tem que entrar. O afeto tem que entrar, né? Então é para aqui e aqui, né? Quando você encontra esse equilíbrio entre aquilo que você sente, o que você faz, você finalmente conseguiu estabelecer um hábito construtivo e consistente, né? Assim, é preciso dizer, queridos, que hábitos, eles não mudam, como bem você colocou, eles não são trocados por outros. Uma vez hábito, para sempre hábito. O que a gente faz é desenvolver hábitos novos, que serão sempre novatos, que vão sobrepondo os hábitos velhos. Então, isso aqui é um exercício, por isso uma luta. Né? Porque eu costumo dizer, isso está em meu livro Emagrecimento Sustentável, eu costumo dizer assim, que emagrecer ou manter-se magro e saudável é como dirigir. Não importa quanto tempo você tenha de carteira, você tem que continuar prestando atenção. Sim, perfeito! Né? Que exemplo bacana. Porque é isso, né? Porque é isso. E aí a gente volta para aquela temática que a gente estava falando sobre os profissionais, e hoje, como a gente viu, porque isso virou um nicho mercadológico absurdo e bastante idealizado, né? De propostas, de sugestões de rapidez, né?
E não é possível. Sim. Também não precisa demorar o tempo todo do mundo. Que aí não eu é trouxe possível. até aqui, né? Emoções e emagrecimento, como não cair no efeito sanfona, né? Porque está sendo oferecido métodos mágicos, né? E aí eu fico imaginando, né? Imagina, por isso que eu te perguntei, quanto tempo atrás, 25 anos atrás, desenvolvendo esse método que hoje está aí, acho que nunca deixou de ser importante, cada né? vez mais, cada vez mais, sem dúvida, né? Mas com esse olhar que a gente tem muito científico, né? Quando agora eu fui fazer essa terceira edição desse livro, que foi meu primeiro livro, eu estava trazendo um pouco disso, né? Que eu acho que há um esquecimento, e hoje eu vejo os aspectos profissionais que me desconfortam um pouco, dos profissionais colocando muita luz sobre si. Eu sou importante, eu tenho método, eu tenho programa maravilhoso, eu sou um profissional incrível, e esquece de saber que o seu papel é servir ao seu paciente. Do outro lado tem uma pessoa que está te ouvindo e que está seguindo, exatamente. que está sendo Tanto dito. que hoje nós temos problemas de profissionais que investem tanto neles mesmos que eles se tornam um alvo para o próprio paciente inatingível. Né, que são muitos coaches de emagrecimento, onde você tem uma série de conhecimento que não são conhecimentos científicos, que podem realmente entender a complexidade daquele ser que está em busca de emagrecer, porque o que é o efeito sanfona? O efeito sanfona é a inconsistência de um aprendizado em relação ao seu comportamento alimentar. Né? Porque você não aprendeu, você introjetou. Aprender, gente, significa, por isso que o método ele envolve o afeto e a cognição, porque você só aprende também pelo afeto. Senão nós temos informação. Informação não é conhecimento, né? Tem de monte. E tampouco se transforma em hábito. Então, a cadeia, as camadas que isso desenvolve, elas são absolutamente mais complexas, né? E me entristece quando eu vejo esse show, né, de pessoas se colocando em lugares espetaculares e realmente as pessoas tentando mais um artifício, e aí a gente entra com outras questões, né? O corpo muda com o passar do tempo, cada etapa o corpo é de um jeito, uma hora mais magro, uma hora mais malhado, uma hora mais isso, uma hora mais aquilo. A gente tem diferenciação de idade, né? Total. Né? Aí nós temos os movimentos dos corpos positivos. Aí daria uma outra conversa. Outro podcast. Daí a gente entra num outro lugar, que é muito interessante também. Sim. Que aí eu abordo no livro Felicíssima, né? Que é o livro que fala um pouquinho sobre essas experiências, mas falando um pouco mais da questão de como a gente lida com o corpo nessa trajetória de emagrecimento, né? Superando o efeito sanfona. E é muito interessante, Maria Marta, quando você coloca, porque assim, né? É tanto estrelismo e tanta luz, né? Bastante. Sobre si próprio, que é verdade mesmo, assim. As pessoas, elas ficam com vergonha do profissional. Às vezes, sim. Né, que está atendendo, como isso? Profissional, agora há pouco você falou, né, sobre a importância de você pegar a individualidade da pessoa. Não faz muito tempo uma paciente minha é um profissional, e ele, né, fez aquele método que eles, baseado, enfim, no que ele acha que é bom, e ela não deu conta. Então, aquela coisa de você brigar com a pessoa, né? Cara, sabe, assim, adequa-se à minha vida, né? Uma das coisas que a gente coloca no método, que é do Forsten, que é de um grande educador, que é assim, parta de onde a pessoa está. Né? Então, hoje aquela coisa, não, você me siga, né? Assim, faça como eu faço. Não é sobre como você faz, é sobre como o outro, onde o outro está e o que o outro pode fazer. Isso, gente, tem trazido muitos problemas, né? Mas isso não está sendo visto. Por quê? Porque nós estamos vivendo a era instagramável. Então, esses aspectos acabam sendo muitas vezes um desserviço e uma opressão para o paciente, né? Aí, se a gente vai falar disso, porque você não tem força de vontade suficiente. Aí eu fico muito pé da vida, né? Porque o buraco é mais embaixo, a situação é mais complexa, o nosso paciente merece muito respeito, porque não é simples, Elisa. Não é simples a relação do corpo com a comida. É uma relação complexa. Então, quando você coloca tudo no mesmo balaio e começa a dizer um monte de regrinhas que, se não forem cumpridas, é porque a pessoa não fez direito, isso me dá uma irritada, né? Porque não tem como, não né? sei como. Porque você tem uma vida caminhando com esses pacientes, né? Perfeito. Quer dizer assim, respeitando o conteúdo. Ele tem uma bagagem gigante, né? E aí, chegar até ali. Você fica chateado, que a pessoa vem com o negócio, mas não você tirou isso? Isso é sobre você, não é sobre o paciente. Exato. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, mas isso tem sido uma coisa bastante opressiva, infelizmente. É tanta luz que cega. Exatamente. E assim, sabe o que eu percebo, Maria Marta? A gente está cansado de tanto estrelismo, a gente está cansado de tanta perfeição. É aquilo que a gente, né? A gente estava ali no sofazinho antes de iniciar, a gente, né? E a gente está cansado de tanta perfeição, de tanto tudo correto, não dá nada errado, não sei o quê, tá tudo certo, né? Porque a gente, qual que é o problema, né? De pessoas usarem isso e colocarem para mídia? Tem pessoas que estão do outro lado com a autoestima muito abalada, né? Então, realmente, ela olha uma coisa daquela, ela não
não tem ainda o discernimento para dizer assim, não é possível que na vida dessa pessoa dá tudo certo. Ela tem a certeza que na vida daquela pessoa realmente dá tudo certo e que a dela é uma droga, né? Então, assim, eu gosto de trazer os meus exemplos, né? E eu uso, porque não são exemplos bonitos, né? Não foi legal ter um infarto, não foi uau, tive um infarto e por isso eu posso falar dele. Não, foi triste, né? Porque naquele momento ali de UTI, aquela movimentação toda, tinha uma família ali esperando, vendo o que ia acontecer. Então, tanto é que eu trago assim, a minha escrita é uma escrita como se estivesse conversando mesmo comigo, contando de o que pode acontecer, né? Se você não ter esse olhar afinado para você, e o que você pode fazer dentro da tua capacidade, né? Dentro do teu dia a dia, para que você possa evitar aquilo, né? Então, tanto é que quando eu coloquei o nome do meu livro, né, que é Além do Infarto, uma jornada de redescoberta e carreira, eu disse, você vai colocar infarto na capa do livro? Eu disse, sim, por quê? Né? Porque foi um infarto. Desculpa. Vamos dar nome aos bois, né? Vamos dar nome aos bois. O nome é esse, né? Mesmo. Ai, mas é que dá um negócio quando lê infarto. Então, é como se fosse assim, ainda aquela coisa assim, não posso falar a palavra câncer, porque senão me atrai, não posso falar a palavra positividade tóxica, né, Elis? Que Exato. É outro tema bastante difícil que nós estamos todos atravessando, né? Onde a gente não pode falar. Veja, você fez muitas coisas boas e aconteceu uma coisa ruim com você. Exato. Né? Porque tá tudo certo, porque isso é vida. É vida e é excesso, né? Você perdeu a medida dos teus limites, né? Fazendo coisas boas, quer trabalhar, quer cuidar da vida, da família. Então, aí vem o convite, né? E a comida é a mesma coisa. É a medida das coisas, é a medida do nosso afeto, né? A isso se chama harmonia, porque você pega a letra de uma música, você pega uma comida bem temperada, né? O conjunto é um pouquinho de cada coisa. Há muitos anos uma paciente me disse isso lindamente. Maria Marta, eu aprendi uma coisa na vida, né? Que é um pouco daquilo que realmente faz sentido. E isso, ao fazer sentido, faz diferença. Quando a gente perde o sentido e quando a gente implementa o excesso, a gente perde a essência. A essência neutraliza o sentido. E isso, gente, acaba qualquer coisa boa que a gente possa fazer de fato. Aí entra, né, tudo que a gente já comentou e entra a ausência de si mesmo, né? E aí você deixa de ser, deixa de trazer. Muito lindo isso. Maria Marta, estamos nos encaminhando para o fim. E passa tudo tão rápido e tem tanta coisa para falar. Mas assim, eu queria que você colocasse um pouquinho assim de como que o método Rafkal, né, pode ajudar, né, pode, até coloquei assim, ó, nessa regulação, essa regulação emocional para o emagrecimento saudável, né, porque a gente comentou que tudo é possível, né, Maria Marta, você já viu, você mesma passou por isso, você foi sua cobaia? Podemos assim dizer? Eu acho que eu fui minha aprendiz, aprendiz, né, cobaia, digamos assim, que é os nossos dia a dias de relatos. E aprendo até hoje, né, Elis, eu acho que os meus pacientes vieram comigo nessa construção, eu fui me juntando a outros profissionais, né, uma construção longa, né, e o que a metodologia pode contribuir, o Rafkal é uma psicoterapia com ênfase em comportamento alimentar, né, então ele é utilizado dentro da clínica, né, no sentido em que você vai ajudar o paciente a encontrar uma regulação entre a sua realidade subjetiva e a sua realidade objetiva, no sentido que ele possa aprender a saber mais de si e utilizar o seu afeto como uma ferramenta de boas escolhas e escolhas que sejam aplicáveis, né? Então a gente tem uma visão muito realista, né? Muito de uma perspectiva muito comum da vida, onde a gente vai pelo simples, mas você tem uma jornada com o paciente, né? Onde ele vai entender, partir lá de onde ele está, partir do que ele já fez, e entender e aprender e se responsabilizar pelo que efetivamente vai funcionar para ele. Aí vem o compromisso, para além da informação, para além da necessidade, né? Então nosso papel na jornada do terapeuta com o paciente é ajudá-lo a entender aonde está o seu ponto de paz, né? Uma relação com o seu corpo, de respeito pelo que ele é. Uma relação com o seu corpo, né? E o respeito. Né? Quero abrir só um parênteses aqui de um filme que aí, apesar dele entrar um pouco mais na obesidade que a gente colocou, mas tem muito isso, que você já deve ter ouvido falar,
ele tá recente na Netflix, que é A Baleia, né? Que é sobre isso, né? Onde se perde, né? O respeito para com si mesmo, o respeito para com o seu corpo, né? Esse filme é um filme extremamente delicado, né, Maria Marta? E coloca profundo demais, né? E ali, né, é um outro lugar. Sim. Tanto que a própria metodologia vai trabalhar com muitas pessoas com efeito sanfona, pessoas que muitas vezes nunca chegaram a um nível de obesidade, Elisângela, né? Mas tem uma relação com o corpo de sofrimento e angústia, de um corpo que ele não é compreendido, ele não é entendido, ele não é visto, ele não é assimilado, por isso respeito. Né? Então, quando você fala de amor próprio, nada é mais amoroso do que o respeito. E o respeito não quer dizer que você não reconheça, não chame pelo nome e não aceite a dor que aquilo carrega. Porque é justamente aceitar que aquilo é um infarto, é uma falência, né? Que você vai poder se recompor, se reconstruir e se refazer. A relação com a comida é muito bonito, tanto que Felicíssima, um dos meus livros, saiu por este lugar. Né? Uma paciente que atinge esse ponto, eu pergunto, como é que tá nesse lugar? Ela diz, Maria Marta, eu me sinto felicíssima. Olha, né? Que lindo, porque eu não conseguia ir neste lugar, né? Quer dizer assim, então, poder encontrar um ponto de paz que envolva a minha saúde, que envolva a minha idade, que envolva aquilo que eu gosto de comer, mas que possa ser regulado, administrado com respeito, responsabilidade e compromisso. É isso que o Rafcal faz. Com certeza, com certeza. E de uma forma muito carinhosa, a forma como você coloca, porque eu tenho... Até quando a gente fala, né, o amor prevalece, né, pela nossa profissão, pelo que a gente faz, pelas pessoas, na realidade, acho que muito além da profissão, pelas pessoas. E nos tratar com esse carinho todo e tratar as pessoas que chegam até você com esse carinho da mesma forma, né. Maria Marta, o Divertidamente vem aí, né, para bombar todas as emoções, né. E eu me lembro que faz acho que muitos anos que saiu porque eu ia ao seu consultório, já tinha uns bonequinhos ali que eu adorava. E agora saiu 2 com tudo, né. Eu sempre uso de exemplo porque eu falo que é um filme que é aparentemente feito para as crianças, mas que não é, né? É uma pegada psicológica por trás, né? Psiquiátrica, muito bacana, né? Um filme muito... E entrando nesse tema que a gente está colocando aqui do emagrecimento, regulação emocional, né? Do emagrecimento saudável, o que te passa, assim? Você acha que já tem o personagem no Divertidamente? Você acha que poderia entrar no Divertidamente 3, de repente, um personagem ligado a isso? Ou é todas as emoções juntas e misturadas? Eu acho que são todas as emoções, justamente por elas estarem misturadas e não juntas, né? Porque quando você mistura, você embaça a essência. Você me perguntou no começo como que o estresse atrapalha. O estresse atrapalha quando ele embaça, quando ele, neurofisiologicamente, ele lança substâncias, né, que faz com que o nosso cérebro, ele tenha uma névoa, uma dificuldade de assimilação. Então, eu acho que quando a gente pensa em Divertidamente, a gente tem que pensar numa coisa muito legal, que são as emoções básicas. Tanto que a própria questão da ansiedade foi muito comentada, alguns críticos até, assim, trouxeram aspectos negativos da forma como a ansiedade foi colocada, pelos próprios excessos da coisa. Então, eu diria que o Divertidamente, ele nos ensina sobre aspectos primordiais, por isso você falou até da criança, toda emoção, queridos, ela é primitiva, porque ela vem por primeiro, né? Então, ela é formada muito primitivamente. Então, por que Divertidamente é importante? Porque ele mostra para todos nós, que todos nós, independentemente da nossa idade, nós temos as nossas emoções que vêm por primeiro, né? Então, elas são primitivas no sentido básico, as emoções universais estão ali. E as emoções, elas se combinam, né? Então, você pode combinar a raiva com o medo. Então, essas combinações. Então, eu diria que, na verdade, eu não traria uma outra emoção, mas o que eu trabalharia mesmo seria como é que a gente utiliza todas na sua funcionalidade, estando juntas, unidas, para fazerem a sua função, sem se misturarem, sem se perderem, sem se amarrarem, né, em conceitos que mais trazem prejuízos do que trazem consequências positivas, né? No fundo, Elis, eu volto para o simples. Quando a gente traz o simples, não é no sentido de simplório, é no sentido de eficaz. A vida, ela é muito curta. Todas as informações, elas precisam passar por uma curadoria,
Elas precisam ser validadas pelo nosso afeto para que elas possam ser desenvolvidas. Quando você vai com pressa, com promessas muito agigantadas, quando você vai perdendo esse eixo, você vai desconfigurando, né? Eu me preocupo com qualquer estrelismo, qualquer excesso que venha, porque os excessos, ele tira de novo as essências. Sim, e daí a gente para de trafegar, ele mascara. E de novo, né? Já é complexo sendo simples. Né? Agora imagina você colocar um monte de estrelinha aí E aí nós entramos num conceito perigoso que a gente tem nos dias de hoje, né? Que é de tornar tudo muito fácil e tudo muito manipulável. Então, essa pseudo-facilidade, ela muitas vezes está escondendo a nossa incapacidade de lidar com o difícil dos processos. Porque emagrecer... Difícil não lida, né? Vamos deixar ali guardadinho debaixo do tapete, Exatamente, né? Porque aquilo que você falou há pouco são processos, né? Enquanto a gente quiser resultados rápidos para processos difíceis, nós nunca vamos ter nosso objetivo atingido, né? Respostas complexas para perguntas complexas, né? Quando a gente pega e faz uma misturança disso, né, e quer simplificar tudo, às vezes a gente corre o risco de banalizar tudo. E é o que me preocupa. É verdade, é verdade. Ai, que linda, que linda. Eu até coloco, né, você quer mudança, mas fazendo sempre o mesmo, né, um tanto quanto delicado, né? Pixar, nos chame, a gente tem ideias. A gente tem ideias. Maria Marta, você gostaria de deixar alguma frase, alguma reflexão para o nosso Olha, eu quero final? agradecer, né, a oportunidade da gente estar falando aqui sobre isso. Esse é o meu cotidiano, é o meu dia a dia, né? E se eu pudesse deixar alguma mensagem para os seus ouvintes aqui, eu diria assim, olha, gente, agora é um bom momento para você começar a fazer o que você precisa fazer, né? Então, parar de justificar, encontrar as alternativas para você fazer aquilo que você precisa, vai te levar a lugares muito interessantes nessa vida. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? É muito mais simples do que a gente imagina, mas é muito mais trabalhoso do que a gente gostaria. Exatamente, que lindo. É sobre isso, Maria Marta, olha só, eu fico assim, muito emocionada, né? Hoje emoções, né? Radar das emoções, estou aqui emocionada de poder falar isso, ter essa troca tão rica com você, né? Agradeço assim imensamente. A Maria Marta, vocês podem encontrá-la no Instagram, não pode? Psicobela Maria Marta. E se quiserem adquirir os livros que foi mencionados, tem mais, né? Mais opções, é por ali também? Você vai lá no link da bio e ali você tem os livros disponíveis. Isso, maravilhosos, eu tenho, olha, sou fã de carteirinha da minha querida, e teremos mais encontros, né? Com certeza, temos muitos temas que ficaram aqui, isso aqui dá um podcast, né? Então, eu já fica aqui o convite para que a gente possa aí ter outros aí ao longo do ano, Maria Marta. Muito obrigada, de verdade, de coração, por você estar aqui comigo nesse meu segundo, né? Falando de emoções, falando desse tema tão importante. E o que eu deixo também, faço das palavras da Maria Marta minhas palavras, né? Cuide de você, né? Eu sempre coloco assim, as pessoas que o amam, elas chegam até um determinado momento de cuidado com você, né? Elas chegam ali, marcou a consulta, tomou o remédio, ela chega até esse ponto. A partir dali, se você não fizer, né? Você não vai ter quem faça por você, né? Então, primeiro passo, né? Que seja dado, não está sozinho, estamos aí no mundo de sim, muitas colocações, muitas coisas fáceis, né? O que a gente colocou sobre a internet, mas também a gente tem profissionais muito, muito bons, né? Métodos muito bons que te ajudam para que você não se sinta só, né? Então, um beijo muito grande para todos que estão nos assistindo. Pode mandar perguntas, vai ser um prazer responder. E o próximo já tem um convidado aí, logo logo a gente coloca para ver quem vai ser o meu convidado por terceiro podcast Radar das Emoções. Muito obrigada, Maria Marta. Obrigada.